Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias para que você deixe de ser um esponja para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e o nosso tema de hoje é descobrir que a pessoa tóxica está ao meu lado, mora comigo, é meu parente. E agora o que eu faço? Difícil essa questão? Realmente é algo que eu posso dizer que está em 99% das nossas casas, desse nosso território, desse nosso projeto familiar, dessa nossa questão familiar. Posso dizer que sim, podemos dizer que sim. Por quê? Porque, infelizmente, essa toxicidade toda, essa questão toda, ela paira em um dos pontos que eu falo de corpos, mais mental e emocional. Por que isso? Coincidentemente ou não, cada pessoa ela é única, ela tem o seu diferencial, tem as suas qualidades, tem seus defeitos. Porém, o que mais é ressaltado, que muito acontece se uma pessoa ela conseguiu estar ali no processo dela, no progresso dela, no caminho do propósito e da missão dela, e o outro próximo não está, isso já começa a gerar um pouco desse desconforto. E aí, o que isso tem a ver com esponja? Tem a ver que você está começando a dar alguns passos mais certos, você está se sentindo bem com aquela sua escolha, mas aquela pessoa próxima, ela não conseguiu chegar nesse nível, nesse ponto. O que acontece muito, vamos levar lá para a questão dos nossos pais. Temos as psiques, temos as questões da psique interna, que, como nós buscamos sempre trazer, precisamos sempre nos conhecer, precisamos sempre trazer essa consciência de nós, quem somos, nosso papel. E quanto mais nós dedicamos a olhar para nós, nos conhecer, mais nós paramos de olhar a grama do vizinho. E o vizinho está aqui próximo. E aí imagina, esse vizinho próximo, que estão aí levando para a visão dos nossos pais, por exemplo, tá? Ele estava numa geração, teve você, teve, os seus irmãos também, porém, a geração que ele vivenciou e estava é diferente da geração de hoje, da sua, dos seus irmãos. Se essa pessoa, ela busca se conhecer essas psiques, essas emoções internas, que acabam que por muitas vezes se sobressaindo com o tempo, se ela se conhecesse mais a fundo, desse mais abertura para isso, ela não ia ter essa visão tóxica, tá? Por quê? Porque ela ia estar bem com ela mesma. Ela ia compreender que são fases, são períodos, são momentos. Como que você percebe bem rápido e fácil uma pessoa que não está... uma pessoa que você vê que está parada no tempo? É aquela que só quer vivenciar as questões passadas. Frase para isso. No meu tempo era assim. Segundo ponto. Pessoas que não querem aceitar a idade que têm. Falou de idade, isso é um tabu extremamente gigante. Por quê? Se nós temos a compreensão que a idade, conforme o tempo passa, vamos olhar como vinho, quando o tempo passa, como vinho, nós ficamos cada vez melhores, cada vez mais sábios, conscientes. Cada vez nós temos a compreensão de não gastar energia à toa, de ter mais percepção sobre relações tóxicas, temos mais
compreensão, maturidade para lidar com vamos dizer assim, uma infantilidade do próximo, familiar. E assim deveria ser. Esse seria uma das visões mais corretas, mas acaba que, dependendo do período, dependendo da forma que foi criado, muitas dessas pessoas elas acabam sobrecarregando as futuras gerações, os próximos, os filhos. E não só isso, uma vez que ela fez por ela e aí o filho conseguiu alçar, dar passos um pouco maiores, coincidentemente ou não, esses filhos também acabam meio que fazendo aquilo que aquele pai ou aquela mãe queria fazer naquela época, mas foi muito blindado nessa questão, porque a imposição, podemos dizer o respeito também, mas a forma como era direcionada era diferente. Né? Quem aqui não já ouviu uma história, né, dos seus pais ou avós que, nossa, o primeiro beijo eu pegar na mão foi tantos meses aí de relacionamento. Como que é hoje? Um olhei, pronto, já saiu, já transou e várias coisas assim. Então, olha o tamanho da diferença de tudo isso. Não estou dizendo o que é certo, quem é certo. Eu sempre busco trazer que nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio, o nosso eixo, o nosso centro. E eu sempre busco trazer para que vocês compreendam e alertam como está o seu eixo. Como está a sua visão mediante esses dois pontos, esses dois polos? Eu falo que eu tive a bênção de nascer no meio de muitas gerações, né? Porque eu falo que da minha geração para trás, nós temos uma visão bem diferente, uma visão bem, como eu posso dizer o nome, um pouco mais colonial, né? Uma visão um pouquinho mais... um pouquinho com muito mais regras, com muito mais, não vou dizer muito mais respeito, tá? Tem muito respeito sim, mas tinha muitas opressões também, né? Para se obter esse respeito. Eram formas. Por quê? Vamos quebrar um pouco disso para que a gente fique bem, desperte, se liberte dessas amarras, tá? Iniciar essa libertação das amarras, porque o tempo que nós temos aqui a gente vai passar bases, tá? Mas assim, libertar um pouco dessas questões que mais aprisionavam do que fazia progredir, né? Porque era tanto não, 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 não e não, sem a necessidade, muitas vezes, ou era tanto não para uma sobrecarga também de proteção, de não saber, e o momento, o que era vivenciado, as dificuldades eram totalmente diferentes com relação a muitas facilidades que temos hoje. Isso daqui é uma facilidade, uma comunicação. Quando é que um parente conversava com outro parente, sabendo que uma casa era 5, 10 quilômetros da outra e só se via realmente o parente uma vez por ano mesmo? Então, era difícil. Hoje, aqui, a cada segundo tem uma mensagem, é uma briga. Antigamente era uma briga uma vez por ano. Hoje é uma briga o ano inteiro, né? Por causa do WhatsApp, a mensagem, aí bloqueia grupo, bloqueia família. É um monte de situações. Porque daquela forma que foi projetado, criado, ensinado, é a forma que os nossos pais sabem, aprenderam. Onde tem uma frase maravilhosa, né, que a parte da psicanálise sempre trouxe, uma visão maravilhosa que é: precisamos aceitar as fichas dos nossos pais. Tá? Então, por que eu trouxe essas correlações? É justamente para dar uma base de ilustração, de compreensão de que como é que você foi criado?
Você já buscou saber como foi a criação dos seus pais? Imagina, os seus avós, que ainda veio antes dos seus pais, como era? Entende? Então ele só, de uma certa forma, foi reproduzindo aquilo que aprendeu. Então, uma das primeiras compreensões que nós temos que observar, nós temos que ter, como nós descobrimos nessa toxicidade aí familiar, é quando eu descobri o que eu pensei. Danou tudo, né? Lascou, e agora? Meu Deus! Não, também, né? Pensei, lógico, isso, mas eu fui buscar compreender. E uma frase legal que trouxe muita compreensão é assim: se a geração continua, os filhos vêm para ajudar os pais, porque ele vem com um upgrade um pouquinho melhor e maior, automaticamente os filhos, eles trazem alguns ensinamentos, alguns pontos para os pais, certo? Ao pensar dessa forma, você já começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho melhor. Por que você fica melhor? Porque você não está olhando para a questão com um processo de dor, um processo de negação. Você está aceitando e olhando como a questão é que aquela pessoa, ela tem aquele ensinamento, ou podemos falar uma determinada limitação de ação, de compreensão, e ela está buscando dar o melhor dela. Emerson, isso é 100%? É claro que não, tá? Porque tem pessoas que tiveram, sim, mais compreensão, consciência, mas aí existe aquela questão interna. Podemos dizer caráter, podemos dizer maldade, tudo isso está intrínseco, tá, pessoal? Então, a primeira questão de observação com relação a isso é aceitar como a pessoa é. E a segunda, que também é extremamente importante, lembra que eu falei os filhos vêm para ajudar os pais? Beleza. Vem para ajudar os pais. Como que ele ajuda os pais? Mostrando que tem outras formas de aprender, progredir, crescer, honrar a ancestralidade e dar continuidade. Mas é aí a grande questão que acaba bagunçando a mente. Porque as pessoas elas estão tão desconectadas com ela que elas acabam que só reproduzem e repetem. Aceitam aquilo, porque a vida é assim mesmo, ou ficam na constante repetição. Não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Quando teve um filho, bum, tá fazendo igualzinho. Por que será, né? Porque para o universo não existe sim, não. Para o universo existe energia. Então, se você está dispondo a sua energia para uma negação, é a mesma coisa se você estivesse expondo a sua energia para uma questão positiva. A escolha sempre é nossa. Por que a gente não faz as escolhas corretas? Novamente, você se conhece? Você conhece a sua energia? Você conhece os seus campos, seus corpos? Você realmente se conhece? Então, quanto mais você vai aprendendo isso com você, se conhecendo, utilizando, né, das técnicas que temos aí, que proporcionamos para vocês, óbvio, vai fazendo essa somatória e, consequentemente, você vai aprendendo a filtrar, criar este filtro, observar e aceitando devagar e aos poucos. E assim você vai começando a compreender, você vai começando a entender melhor determinados atos e ações tóxicas geradas e direcionadas para você. E aí vai depender de você o quão você compreendeu e o quão você vai distribuir isso. Vai repetir, vai dar continuidade, ou simplesmente, poxa,
É isso mesmo. É a pessoa. Aí existe aquela frase maravilhosa, né? O que é do outro é do outro. Sim, o que é do outro é do outro. Mas por que você não consegue realmente identificar, ou melhor, não consegue lidar de uma forma mais leve, sutil e acaba estando preso a essa questão? Porque existem os laços que nós colocamos como os laços familiares, aquelas questões de força e de poder, que inicialmente inicia-se aqui, né? Cordão umbilical, onde a gente começa a alimentar esse físico, a geração, mas depois existem os laços emocionais. Existem os laços chamados laços kármicos. Existem vários tipos de laços. Porém, esses laços te aprisionam, te prendem. Por quê? Você sabe como cortar esses laços? Ou melhor, se você descobriu, né, que essa pessoa próxima faz isso, você precisa compreender e entender cada vez mais sobre você, sobre esses laços, sobre essa toxicidade, sobre tudo isso, para que essa pessoa não roube essa energia de você. Então, a questão não é saber se existe uma pessoa tóxica próxima a nós, quem é, como é. Isso é um primeiro passo, mas os passos que temos que realmente executar é os passos da compreensão do que o outro é, como ele é, entender isso para que você comece a criar os seus limites, essa questão de blindagem sobre alguns atos, ações e questões. Tá, quando a gente fala sobre limite, é uma palavra extremamente forte. Por quê? Porque quando a gente pensa em limitar algo, alguma coisa, principalmente quando está no campo familiar, entra aquelas monte de frases, né? Aquelas frases maravilhosas de nossa, você já não é como antes. Nossa, você não é aquilo que eu pensei. Nossa, como você é ruim. Nossa, como você se tornou uma pessoa de um coração de pedra. Nossa, parece que você, com essas informações todas, de vez de crescer, estar maduro, inteligente, ficou mais ignorante. Então, são vários adjetivos aí que começam a surgir sobre o fato de colocar limites. E nós sempre queremos a verdade como seres humanos, mas quando a verdade ela se apresenta assim, o que mais pega? O que mais pega para você? É o medo? É o medo de não ter mais uma conexão? É o medo de achar que o simples fato de colocar um limite, você já não vai ser mais o princesinho ou a princesinha? Então, com essas visões já começa a mostrar o quanto você já começou no seu processo de amadurecimento, crescimento, o quanto você amadureceu e evoluiu. Então, quando você começa a observar esses pontos, fatos, é onde eu falo que é o início desse corte do cordão umbilical emocional. Tá? Então, esse cordão umbilical emocional é onde nos liga. Tá? Então, lembra do primeiro cordão umbilical físico, que fez a geração, que fez todo o processo científico aí que nós sabemos, né? Da formação aqui de toda a parte do corpo, material, físico. Porém, como eu sempre busco trazer, temos outros corpos. E um dos corpos mais conectado, né, a essa questão do laço que conecta também, é esse laço emocional. Então, ainda é um tabu, ainda sempre foi muito colocado, porque uma visão mais antiga era, nós temos filhos, né, temos uma quantidade grande de filhos, para que pelo menos um ou
para que no nosso futuro nós tenhamos alguém para olhar para nós quando nós estivermos velhinhos. Alguém já ouviu essa frase? Alguém próximo já falou essa frase para vocês? Entenda que, olha só a diferença de pensamento. Esses pensamentos de, podemos dizer aí, num espaço curto de 30, 40, 50 anos. Então, estamos progredindo e crescendo muito. E levando isso para a nova geração, para a visão de hoje, quando se fala em relação aos pais, qual é o primeiro pensar ou a verbalização desses filhos? Já fez essa pergunta? Já observou? Ou faça essa pergunta para você também. Como é a sua visão com relação aos seus pais? Você já aceitou essas fichas que eles proporcionaram e proporcionam para você? Você já conseguiu curar, já conseguiu perdoar, já conseguiu limpar muitas dessas informações que ainda estão aí presas nesses laços emocionais? Como fazer isso, né? Já dei várias dicas como a gente pode fazer isso. E qual o benefício de fazer isso? Qual o efeito colateral disso? Mais tranquilidade, mais amadurecimento emocional, mais amadurecimento energético, mais amadurecimento mental, progresso, evolução, crescimento, onde todos nós estamos aqui com um propósito de cura, de crescimento, de evolução. E aí nós ficamos muito presos e barrados na palavra poder, mas o poder focado na questão material, não no poder real, que é o conhecimento, o autoconhecimento, a sua transformação. Isso é poder. Ah, poder pessoal. Nossa, eu não tenho poder pessoal. Por quê? Porque eu tenho tantas prisões, amarras aí, emocional, energética, que eu nem compreendo, eu nem sei o que é, que eu só patino e não saio do lugar. Eu sempre fico na mesma, né? Na mesma. Então, quando há, né, como é o objetivo aqui, né, a base essencial aqui desse episódio de hoje, quando eu descobri, né, que são pessoas extremamente próximas a mim, pessoas que eu amo muito, você não vai deixar de amar, você continua amando, mas começando a compreender que há um pouco desses limites, começando a compreender que aquela pessoa ela atua desta forma mediante a questões internas que ela não conseguiu trabalhar, e conforme você vai tendo esse conhecimento de você, principalmente, utilizando aí as diversas ferramentas para proporcionar essa reorganização, esse autoconhecimento, aos poucos, essa energia mais densa, aos poucos esse vampirismo, aos poucos essa densidade, ela já não tem mais tanta posse, domínio, comando sobre você e te colocar para baixo. Te fazer ficar sempre desvitalizado, te fazer ficar sempre se sentindo culpado. Porque nossos pais conhecem a gente desde que nós nascemos. Então eles sabem nossos pontos fracos, nosso calcanhar de Aquiles, e eles sabem o jeitinho de como pegar ali. Mas quando nós começamos a amadurecer, compreender, observamos que eles também são seres, assim como nós, falhos em processo de progresso, crescimento e evolução, nós começamos a aceitar essas fichas, a observar de uma forma diferente e assim direcionar melhor os nossos passos, os nossos campos, para que não há esse domínio emocional, para que não há esse laço de aprisionamento, de posse, de comando, de domínio,
tá? Estou trazendo aqui porque são várias situações relacionadas aos mesmos pontos e às mesmas ligações, tá? Existe um leque aí de possibilidades. Mas o início desse corte, desse cordão umbilical, é onde está iniciando esse seu progresso, essa sua evolução. Então, esta percepção maravilhosa, ela se dá quando você começa a se conhecer, olhar para dentro de você. Você está começando a fazer isso? É por isso que começa a acontecer esses novos fatos, esses novos progressos. Aquela frase, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. É porque quanto mais nós estamos conectados, transcendendo, aumentando o nosso campo vibracional, energético, consciencial, naturalmente nós temos um maior número de percepções. E quando nós percebemos, nós temos a capacidade de direcionar, tomar as devidas ações, atos, para quê? Para repelir, para que aquela densidade, aquela energia não adentre, não tome posse esse campo áurico, energético, emocional, mental, o que seja, para que nós continuamos no nosso bem-estar, no nosso progresso, no nosso amadurecimento, nesse nosso crescimento, né? E você tem um exemplo aí? Já conseguiu perceber quem é essa pessoa? Faz essa pequena análise, só dá uma observada. Observa alguns atos, observa algumas ações, algumas palavras, algumas diretas, indiretas, ou algumas vibrações, energias mediante ao ato, alguma ação que você acabou tomando e fazendo. Então, muitas vezes pode ser que não seja consciente. Por isso que essa é uma das maiores questões que acaba pegando, porque o maior questionamento que nós fazemos é: por quê? Ou, o que eu fiz? Ou, fala que me ama e está fazendo isso? Como assim? Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não estou vendo isso. Não quero acreditar. Olha só a negação total. E aí, nessa negação total que nós continuamos sempre à mercê, vivenciando todo esse processo. Então, descobrir isso, que maravilhoso. Mais um passo. Parabéns. E agora utiliza das ferramentas, das diversas, para dar continuidade nesse progresso, nesse crescimento, nessa evolução. Já sabe como se harmonizar, sabe como se equilibrar, se conhece, conhece as ferramentas que tem para isso, e assim você vai colocando isso em prática. Assim você vai progredindo, amadurecendo, evoluindo e chegando naqueles campos maiores de autoconsciência, de progresso, evolução, amadurecimento. Então, grande parte desses processos, quando a gente descobre, grande parte de experienciar e vivenciar muito disso, essencialmente também está atrelada a essa falta de consciência e maturidade. Você já está maduro para lidar com essa informação? Você está ciente? Você está como com essa informação? Está maduro o suficiente para acolher essa informação? Eu sei que você está maduro o suficiente também para clicar no sininho, para você receber mais informações maravilhosas como essa. Óbvio, se esse conteúdo foi bom para você, compartilhe. Vamos despertar essa consciência e quem sabe, né, os seus pais
por não saberem disso, começar a compreender e saber, não fica um pouco mais leve para poder começar a querer olhar para dentro, se curar, conhecer essas novas ferramentas que estão aí à nossa disposição para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa realmente se conhecer, né? Fazer esse nosso processo de transcender e que quebrar aquele padrão de que se conhecer, se cuidar é coisa de louco, sentir energia é coisa de louco, absorver energia é coisa de louco, se conhecer, falar sobre as emoções, os padrões mentais ou energéticos é coisa de louco. Não, isso é cada vez mais real, cada vez mais amplo, aberto e livre para que possa trazer mesmo essa maior essência, essa maior, esse ser grandioso que sempre foi e que pode ser ainda mais, se permitindo evoluir, crescer e sair dessa zona de conforto do tudo sei, já sei, é assim mesmo, a vida é assim. Não, a vida não é assim. Foi bom para você, pessoal, esse conteúdo? Te ajudou? Você conhece algum outro tipo de cordão ou conexão com os pais que acaba aprisionando o seu progresso, a sua evolução? Não deixa de compartilhar aqui, não deixa de deixar o seu comentário, para que assim a gente possa também estar trazendo, né, como objetivo desse episódio, mas como objetivo desse nosso projeto, trazer mais ferramentas para que a gente possa discutir, para que a gente possa deixar de ser esponjinha e se tornar um repelente de energias negativas. Não esquece de acionar lá o sininho para que vocês recebam conteúdos novos. Não esquece de compartilhar. Vamos juntos compartilhar conhecimentos, essências, amor, compreensão. E é isso, pessoal. Eu sou Emerson Raimundo e esse foi mais um episódio do Exponja. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.